em que ano da residência que vocês engravidaram? Quer falar? Eu engravidei... Então, não sei se todo mundo sabe, acredito que não. Eu engravidei 2 vezes, acabei perdendo um. Então, a primeira vez eu engravidei, acho que no meio do R1. Aham. E assim, logo com 9, 10 semanas, perdi. Daí eu falei, não, tudo bem. Agora eu vou me preparar que no finzinho do R3 eu quero engravidar pra daí vai estar tranquilo. Isso aí tá tranquilo. Marquei GO, tudo pra investigar. Só que daí nem veio a outra menstruação, já tava grávida de novo. Nossa. Então foi mais ou menos no finzinho do R1. No fim do R1. É. A Nina agora, que é minha filha, né? E você, Amandinha? O meu foi no 6º mês de residência, no R1. No R1 de cirurgia. 6 meses de cirurgia geral, tava eu lá. Tô grávida. E como que foi essa, assim, então, vocês falaram aí que não foi planejado, né? E como que foi No susto. o susto aí? Como que foi essa descoberta? Então, existe o estágio da enfermaria, né? Que é aquele estágio zoado pra quem tá na cirurgia geral. Você chega 3 horas da manhã, não tem hora pra ir embora. Aí fica aquela correria, resolvendo pendência o dia inteiro. E você, saiu da enfermaria? Não, vai pra cirurgia, volta pra enfermaria. Então, o dia inteiro no hospital. Aí eu entrei no estágio da enfermaria menstruada. Então, eu tinha que tomar a pílula depois de 7 dias. Só que eu já estava na enfermaria. Quem disse que eu lembrei de comprar o raio da pílula? Na enfermaria você não lembra nem de comer, Não lembro nem de comer. Você é alimentado na Falei assim, enfermaria. veja bem, tô chegando 3 horas da manhã do hospital, tô saindo às 10 da noite. Não tá tendo tempo pra nada, né? É o método mais... Abstinência. Abstinência sexual, não tô fazendo nada. Beleza, então tudo bem. No próximo mês eu volto a tomar. Desisti desse mês. Passei bem esse mês, normal. Aí o próximo mês, todo mês depois da enfermaria, Férias. Aí férias, falei assim, deixa eu esperar menstruar pra começar a voltar a tomar a pílula, que é sempre no primeiro dia da menstruação. Quem disse que eu menstruei? Depois de 2 anos eu menstruei. Aí, pílula? Não. Aí botei um DIU. Aí foi isso. Aí quando deu setembro, nada de eu menstruar. Falei, ai, que bom. Não é possível. E eu falo, né? Meu primeiro sintoma foi o peito. Nossa. É o peito. É o Você peito. sente o peito. Nossa, gente, falei, não é possível. Eu tinha a história de uma amiga minha na época do cursinho que falou que a amiga dela que engravidou tinha sentido o peito também. Você falou, pronto. Não é possível. E era assim, o peito, toda vez a gente fala, né, que quando tá de TPM dói um pouco. Mas não, tava Não. assim a mais. Grande. Aí até o Gustavo falou E assim, dor- nossa, é dor que esse sente? peito não é seu. Grande e dor. E dor. E dor. Aí eu falei assim, gente, não é possível que isso tá acontecendo, não é possível, eu sou adolescente. Então, não. dor no peito não é infarto, gente. Não, aí- Pode ser. Aí, Se tiver beleza. com a menstruação atrasada. Falei, vou fazer o raio desse teste de urina. Sem acreditar direito. Aí fiz um primeiro teste. Aí aqueles, bem mequetrefe, assim, R$5 da farmácia, de só ver o risquinho. Negativo. Falei, não é possível, gente, mas eu tô grávida. Eu tinha certeza que eu tava grávida. Meu consciente tinha certeza. Falei, não é possível. Vou fazer outro. Negativo. Esse de fitinha mequetrefe. R$5. Ah, dano negativo. Dando negativo. Nossa. Aí o Gustavo falou, não, você tá noiada. Para de ser doida. Você tá noiada, vai viver sua vida. Falei, não, agora você vai na farmácia e vai comprar o mais caro que tiver lá da fileira. Aquele que fala de semanas. É esse aí que Fala você até vai o comprar. nome. Fala até o nome da criança. Se é o homem, se é a mulher e o nome. Aí, beleza. Aí ele comprou. Fui fazer o teste. Positivo mais de 3 semanas. Ou seja, os outros realmente era falso negativo. Nossa. Aí eu lá na privada, vendo o teste, só chorava. Falei, não acredito. Me senti adolescente grávida. Assim, total adolescente. Foi o que passou na minha cabeça. Sim. Total. E você, como que você descobriu? Eu descobri porque a história do anticoncepcional, né? Eu sempre ganhei a amostra grátis do anticoncepcional. Daí eu mandei mensagem Médico pra... é tigre, né? Mandei mensagem pra Fabi. Fabi, meu anticoncepcional tá acabando. Ah, beleza, vou deixar na sua casa. E não deixou. A Atrasou. culpa é dessa Fabi. Ó, Fabi, vou te mandar os boletos. E ficou, atrasou acho que uns 5, 7 dias. Ah, beleza, né? E daí a menstruação também não veio. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Fiz o teste. Positivo. Daí, o peito. O peito. Ah, você fez... Peito. Foi depois o... Eu percebi que o peito tava assim. Daí eu abortei tudo. Daí na segunda vez eu falei, gente, minha menstruação não veio, mas tudo bem, né? Acabei de sofrer um aborto, vai demorar. Tinha um casamento, ia ser madrinha, o vestido estava comprado.
não fechou no peito o vestido. Nossa. É o peito. Eu falei, Gente, é gente, incrível isso. É Peito patognomônico. é patognomônico de gravidez. Engordei. Daí eu falei, vou fazer um teste, né? Porque eu vou beber, vou ver meus amigos. Deixa eu fazer um teste positivo. Falei, puta, ainda tá com hormônio. Residual. Residual. Daí eu fiz outro teste. Isso, eu paguei R$1,90 Nossa, o é teste. verdade. E deu positivo. R$1,90. Daí eu falei, 1,90? Daí eu mandei o Kaique falar, Esse compra o mais mais caro. Melhor que o seu de 5. É, tá vendo? Daí eu mandei comprar o de semanas. Daí deu 3 mais. Daí eu falei, puta, acho melhor não beber, né? Porque eu estava em Florianópolis, que o Nossa, casamento ia ser lá. Daí eu falei, melhor não beber, né? O que eu vou fazer aqui? vai que. E eu não tenho beta-HCG até hoje da minha filha. Daí eu falei, cheguei em Bragança, fiz um ultrassom. Tava lá já. Nossa, nem fez o beta, nem. Eu fiz o beta. Falei assim, não tô acreditando nesse teste de urina. Já fui pra Gaúcha. Não, daí fui no laboratório aqui de Bragança num sábado. A enfermeira, da onde era? Da Gaúcha. Nossa, vai falar. Vergonha, né? Vai falar pra todo mundo que eu tô fazendo teste de gravidez. Mas R1 da cirurgia geral. Existe, assim, esse tabu, né, de engravidar na residência. Como que foi conversar? Quem que você falou assim, ó, eu vou procurar essa pessoa vai me guiar, ou então, vou sair falando pra todo mundo. Como que foi? Ah, não foi nenhum e nem outro. Eu não queria contar pra ninguém. Queria esconder dentro de um buraco. Falar assim, que o dia que tiver pra nascer, as pessoas vão descobrir. Mas não dá pra esconder por muito tempo, né? E eu precisava contar pros meus R iguais, porque as escalas já são prontas desde o começo do R1. Falei, nossa, fui olhar minha escala, falei, não vai ficar bom pra mim. Fudeu, e agora? Aí, bem na época, tinha uma residente que tava sofrendo um burnout, outra história e tal, e tava pra desistir da residência. E acabou desistindo da residência. Falei assim, nossa, é a minha chance de mudar essa escala. Olha eu. Falei, eu vou mudar essa escala, não preciso contar pra ninguém, a gente fala que é por causa dela, que desistiu, e daí a gente vai ter que remanejar as escalas, e foi isso que eu fiz. Pros R+, e pros chefes, pro Igor. Que eu era mais. É. E aí só fez, mudamos a escala aqui pra reorganizar. Nossa, mas por Porque que ela mudou? Não precisava, desistiu. não, porque desistiu aqui, fica melhor Aí assim. fica melhor Então, gente, assim, ó, e tá. contando que não contaram atrapalha a história. gente, tá tudo bem. Aí, falei assim, não, mas não tá certo, vou contar pros meus R iguais e pro chefe, né, na época, que era o Ciro. Falei, vou ter que contar pra ele. E aí, sempre que a gente tinha oportunidade, toda semana a gente se reunia pra beber. Era o plantão do R2, a gente se reunia pra beber, pra Sim. conversar, jogar a história fora. Aí, nisso, e falar mal de R+. Aí, quando Clássico da foi... residência. Clássico. reuni, eles foram na minha casa, chamei eles na minha casa, falei, vamos fazer em casa hoje, gente. Tudo planejado. Beleza, chamei a cerveja no iFood, pá. Aí fui servindo todo mundo, eu com a minha fama, não pus cerveja no meu copo. Aí o Aí, primeiro já lançou, por que você não vai beber? Tá grávida? Falei, filho da puta, não Tô. acredito. Aí eu só murchei assim, tô grávida. Aí a pessoa virou e falou assim, não acredito. Falei, nem eu. Aí foi isso que eu contei pros meus R iguais. Aí depois pra mandar mensagem pro chefe. Falei, não vou contar pessoalmente. Vou mandar uma mensagem. Aí mandei mensagem. A resposta do chefe foi, caralho, e agora? Foi assim. Aí foi isso, gente. Mas foi tudo assim. Teve gente que super me apoiou. Eu não tive assim problema, pra falar bem a verdade. Um ou outro eu senti, assim, que não gostou muito da ideia, mas fazer o quê? Já tava lá. Tava lá no... E você, Lara, como é que foi Eu- aí pra contar pra equipe? A primeira vez também não quis contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém. Contei pra Gabi, que era minha R+, que já tinha sido mãe na residência. Eu falei, é ela que vai saber, que vai me dar as dicas. Contei pra Carol, que era a chefe de nós, dos residentes. Carol foi super, tipo assim, foi uma mãe. Foi uma graça. Daí eu falei, não vou contar pra ninguém. Daí nisso, eu acabei me expondo, porque o centro cirúrgico é o caos, né? Expondo em coisas que não deveria, daí perdido. Eu fiquei na cabeça. E se eu não tivesse me exposto, será que teria acontecido? Daí, a hora que aconteceu a segunda vez, eu falei assim, eu vou contar pra todo mundo. Cheguei e falei, gente, tô grávida. E é isso, tô grávida. Só pra explicar pra quem não é da área médica, o gás anestésico no primeiro trimestre é teratogênico, né? Teratogênico, então tem risco de malformação na gestação. Então, quem tá grávida tem que evitar o tipo E de pra gás, né? ajudar- A gente tem, na verdade, o Sistema. NO2, né? Sim. Que é o óxido nitroso, que é
teratogênico, já é comprovado. E a gente tem o sevoflurano, que não tem estudo. Então, assim, você não sabe se é abortivo, você não sabe se é teratogênico, a gente... Mas não vamos Na nos dúvida, expor, né? evita. E, assim, o protocolo é evitar. Então, assim, já contei pra todo mundo pra não ter esse problema. E como que foi para se adaptar às cirurgias? Explica pro pessoal que às vezes não é médico. Então, toda cirurgia tem gás, precisa usar gás. O gás é essencial para cirurgia. Por que se usa o gás? Antes de engravidar, eu achava que era, mas depois você vê que tudo é adaptável. A gente consegue fazer só remédio na veia, né? Que seria a anestesia venosa total. Tranquilo, em criança, em adulto, em idoso, em choque. E foi o que eu fiz. Então, assim, contei pro chefe, porque senão eles iam falar, por que não, né? E a gente consegue se adaptar. Não é necessariamente só um tipo de anestesia que a gente Isso consegue não vai usar. fazer mal pro paciente, nem pra pra gestante. Tanto que tem várias anestesistas grávidas que tiveram filhos e fizeram anestesia venosa total e os pacientes estão ótimos. A gente também não vai expor o paciente Lógico. a nada, né? E como que foi, assim, todo mundo aceitava do tipo, vamos trocar o tipo de anestesia? Ou às vezes teve um pouco de resistência? Eu já escutei de chefe falando, não tem estudo, então vamos ligar. Mas eu falava, não vamos. Não vamos, não tem como. Né? Porque eu não vou pôr em risco algum bem Não maior dá, né? que a gente Exato. não sabe. Mas daí eles eram compreensivos, assim, então tá bom. E eu tinha muito medo de me sentir café com leite na residência e falar assim, eu também. é um Café medo com que assim, leite foi é a palavra. E assim, você não vai fazer essa cirurgia porque você tá grávida. Uhum. Isso não aconteceu, então isso me deixou Não, muito mais isso porque você tranquila. não anestesia. Imagina eu que ia operar. Aí eu falava, não vou contar pra ninguém, porque se alguém descobrir que eu tô grávida, não vão deixar eu fazer cirurgia A Amanda grande. demorou muito pra contar, né, Amanda? O Igor descobriu no Instagram, no Facebook da minha mãe, sei lá. A mãe 5 dela meses de gestação. seguia a gente seguiu de volta, acho que com 5 meses de gestação, aí veio chá revelação, não sei o quê. Daí eu peguei um print, falei, gente, a Amanda tá grávida? Aí todo mundo, como assim? Como assim? Deu, Amandinha, você tá grávida dela? Não, você perguntou pro Rafa. Aí eu falei pro Rafa, Rafa, a Amanda tá grávida? Dele, tá, irmão, não sei o quê. É porque o dia que ela Ela contou, você tava de avisou. plantão. Exato, não, tava todo mundo. Todo mundo. Ai, meu Deus. Mas ninguém dos R+, foram saber todo o Mas curso. eu não sabia dessa história do gás. E como que foi? Aí eu descobri, eu tava em setembro, no estágio de CIP, que é a cirurgia Cirurgia pediátrica, que Nossa, usa E é gás. que pra mais usa caramba. gás. Só usa gás. E eu escondendo pra todo mundo, idiota. Não sabia que gás era teratogênico, não sabia nada. E me expus esse mês inteiro, Nossa. sem saber. Aí depois, quando eu comecei a contar pras pessoas, depois de 5 meses, aí todo mundo, então você não vai entrar em cirurgia com gás. Eu falei, que cirurgia com gás? Que gás? O que vocês estão falando de gás? Nem sabia, me expus sem saber. Puxa. Então, mas teve a cirurgia pediátrica também, a Renata, que ficou grávida e continuou operando. Porque assim, a gente adapta. Então, foi tudo bem. Por isso que eu resolvi contar logo. Eu falei, melhor então, contar. é a melhor coisa. É. Essa história de não contar, gente, não leva a nada. Só se expõe a risco desnecessário. Só nada a ver com o chefe, mas pior do que contar pros chefes foi contar pro meu pai. Eu falei, gente, meu pai vai descobrir que eu transo. E agora? O que eu vou fazer? Ele vai achar... Eu fiquei desesperada. E como que foi? Ele vai falar, graças a Deus, eu vou ser avô. Ele ficou super feliz, né? Sim. E da família foi tranquilo, Amanda? Eu também não queria contar. A minha mãe, sei lá, mãe sente, né? Eu não falei assim, eu fiz o teste de urina e não queria acreditar. Falei, vou fazer o teste de sangue. Aí saía numa segunda-feira, 5h30 da tarde, saía lá no e-mail, lá no site do negócio. Minha mãe saiu do estágio, era da cirurgia pediátrica, a gente chega mais cedo. Cheguei em casa, minha mãe lá. E minha mãe mora em Extrema e eu moro aqui em Bragança. Falei, o que você tá fazendo aqui, mãe? Vem ver se você não tá precisando de ajuda, não quer ir no mercado. Ops. Nossa, não é possível Nossa. que essa mulher Mãe, tá sendo Tá mãe. sentindo. alguma coisa. E Caramba, aquele hein? nervoso. Ai, meu Deus, não posso falar nada. Aí foi dando horário, foi passando horário, deu 5h30, fui abrir o site. Já fui abrir o site, sabe quando você tá tremendo, assim? Você não consegue segurar? Aí abri, deu que tava óbvio, eu tava grávida. Aí eu só abri a boca e chorar, mostrei pra minha mãe dela. Agora você vai contar pro seu pai. Entra no carro, já liga pro Gustavo, ele não vem pra Bragança, vai direto pra Extrema. Vamos lá contar pro seu pai, como se fosse coisa de outro mundo. É porque a gente não era casada, né? Diga-se de passagem, não somos casadas, mas tá tudo certo, os homens assumiram, estamos morando, Somos uma família. somos uma família. E aí foi isso, fui contar pro meu pai, normal.
Falei, gente do céu, como a gente, né? A gente Tem- vai trazer imagina muito, um Eu monte acho de que é coisa. a nossa cabeça e o Ansiedade é medo do demais. julgamento. Lógico que existe. E a gente até quer saber como que foi passar por isso, mas a gente também fica com umas paranoias, né, na cabeça, Paranoia. assim. E como que foi que você sentiu o julgamento da equipe cirúrgica e das outras equipes também, né, Uhum. Amandinha? Como que foi pra você? Ai, desculpa. Mas a anestesia foi o que eu senti mais, assim. Eles não queriam abrir muito mão desse tal do gás, porque o paciente está instável, chega muito trauma no HUSF. Aí eu fazia plantão normal, de sobreaviso e plantão, e aí chegava trauma, eles queriam colocar o tal do gás. Não, eu tô grávida, eu tinha que falar que tava grávida. E para ajudar, foi no Covid que eu tava grávida. Então tinha UTI Covid. Então vários drenos de tórax na Eu UTI lembro. Covid. A gente E eu, não- como é que eu vou drenar um dreno de tórax da UTI Covid? Não tem como. E eu sem querer contar pra ninguém, com aquela noia na cabeça. Aí eu lembro certinho de um plantão que eu mandei assim pros meus RGs. Falei, gente, ou alguém vem drenar esse tórax, ou eu vou ter que contar pro chefe aqui que eu tô grávida. Aí eu falei, quer saber? Ninguém merece, o plantão é meu. Falei, eu vou ter que assumir. E ele tá aqui também, tá ganhando pra isso. Falei, então eu contei pra ele, falei, olha, eu tô grávida, não vou lá drenar esse tórax, o senhor vai ter que ir lá. Aí ele foi super tranquilo. Nossa, a gente faz muito mais drama do que realmente é. Mas a anestésia eu senti mais resistência, assim, não, essa tem que ser com gás. Eu acabei E aí eu sentindo um acabei pouco também. perdendo um pouco de cirurgia por isso. Isso Eu senti. acabei sentindo um pouco dos chefes, como assim, se eu fosse atrasar a minha vida. Pô, você demorou tanto pra estar aqui, você passou por tantas outras coisas, você chegou aqui, você vai atrasar? Assim, a gente não atrasa, a gente... Lógico que a gente pausa, tem a licença. Mas assim, foi o que eu falei, assim, meu medo era me sentir muito café com leite. Pô, você não vai Isso. entrar nessa cirurgia porque é muito longa, porque você tá grávida. Eles nem estavam aí, você vai entrar em tudo. Você vai Uhum. entrar nessa, lógico que adaptando a Eu também. anestesia. A única vez que eu senti mal, assim, foi uma cirurgia mais longa. Aí eu não tava de meia elástica. Aí eu senti, assim, um pouco de hipotensão. Sentei um pouco, mas voltei normal, tudo certo. Amanda assim, aqui eu tive mais contato com a Amanda grávida, mas a Amanda com barrigão, assim, eu lembro da gente Era a mesa fazendo... acessória. Minha mesa acessória. Ela foi as coisinhas assim, e fazia lá, parou, entrava nas cirurgias grandes até o final. E ainda com 9 meses, barriga carregando outra pessoa, tava ainda carregando muito R igual nas costas ainda. E deu show, até alguns R+. Cadê? O que mais te surpreendeu positivamente pra você e pra Lara, né? O que mais surpreendeu vocês positivamente assim na gravidez? Você fala, nossa, eu não esperava isso vir dessa pessoa, ou então o que te mudou Nossa, ali? teve isso. Eu tinha uma chefe que eu achava que eu ia ser, assim, muito julgada. Que eu falava assim, gente, ela é muito foda profissionalmente, médica, cirurgiã. Falei, gente, não é possível. Se ela souber que eu tô grávida, ela vai falar, nossa, você acabou com sua carreira. Tipo assim, né? Parece que as coisas não conciliam, né? Carreira e maternidade. E ela foi a que mais me acolheu. Veio assim, eu tava sentada, ela virou e falou assim, né, tava até vivendo outra coisa, pensando em outra coisa, ela pegou eu de surpresa. Ela falou assim, olha, isso daí é uma dádiva de Deus, é um presente que você tem. Então, valorize isso daí, não pensa que você é menor que ninguém. E Isso é assim, legal. sabe, foi assim, falei, nossa, se veio dela é porque tô aprovada. Eu vi Essa isso na R1 gestação ainda, né? tá aprovada. Muito legal. E você, Lara, que Eu acho que assim, o pessoal, que a Amanda falou, os técnicos, o pessoal da enfermagem foi... Nossa, foi muito positivo pra mim, porque assim, eu dependi muito deles. E a minha chefe, que eu comecei a chorar pra ela, dela falou assim, Lara, escala, o hospital vai rodar sem você. Então assim, a sua vida pessoal, sua família não. Então assim, se dedique à sua família. Aqui eu me viro, pode deixar, fica tranquila, que aqui tá tudo certo. Então, assim, isso me deixou muito positiva e muito tranquila. Eu falei, nossa, se a minha chefe tá falando isso, que é a chefe dos residentes tá falando isso, então tá tudo bem. Sim. E como que foi em casa, assim, com os namoridos? Como que foi a aceitação? Eles Contar a ficam felizes, notícia? né? Vida normal. CLT, tá ótimo. Eles ficaram muito felizes. O Gustavo pulava dessa altura e eu chorando na privada, chorando por 3 meses, e ele pulando dessa altura, assim, felizão, que tava sendo pai.
Mas é muito bom mesmo. Inclusive, Maria Roberta, tô pronto. Maria Roberta, dá pra engravidar no R1? Maria Veja bem. Roberta é a melhor hora pra engravidar, é agora. Ó, você encosta no INSS. Férias mês que vem, hein, Maria Roberta? Férias, mês de férias é um mês. Não toma pílula. E me fala uma coisa, como que foi? Porque tem uma coisa assim que às vezes assim, a gestante assim fica planejando e faz quarto e gravidez e vê as coisas eu falo por causa não de gostar ou não gostar, mas por causa da exaustão, né? Do tempo. Porque o R1, eu acho que Gente, o R1 é o residente do meu primeiro Deus. ano. É o momento que eu, pelo menos, eu chegava em casa no meu R1, eu só queria dormir. Tinha dia que eu falava assim, eu calculava quanto tempo que eu ia demorar pra tomar banho e comer, e eu chegava à conclusão que era melhor eu dormir e eu deixava eu tomar banho no outro dia. Porque assim, você tá 36, 48. Como que foi pra vocês ainda chegar em casa e agora eu vou ver berço? Coitado, não vi nada. Como que Não foi? vi nada. Nada. Eu só sobrevivi. Malemar fiz o pré-natal, porque minha comadre, que é a madrinha do Que Davi, veio aqui a Carol. a Carol veio aqui, Carol Gayer, GO. E aí, o que acontece? Ela é GO, ela era residente de GO. Foi uma das primeiras pessoas que eu contei. Porque a gente fez faculdade junto, a gente já vinha de uma amizade construída antes. E aí, no R1, era eu e ela lá, da Uninove, juntas e tal. E ela que é a Bragança. madrinha do Davi. Madrinha do Davi. Fez o Legal. meu parto, Ó, que junto demais. com o Marcelo Rara. E aí, o que aconteceu? Vi ela no corredor. Falei, Carol, vou ter que contar pra ela. É a Carol. Fui levar ela debaixo da escada que sobe ali pra enfermaria, ali na porta do pronto-socorro. Falei, preciso te contar uma coisa. Daí ela falou, você tá grávida? Parece que tava na minha cara. As pessoas olhavam pra minha Tava cara no e seu já peito. falavam. Aí, falei, tô. Daí ela mesmo não acreditou que eu falei que eu tava, né? Aí, beleza, tal. É ela que conduziu meu pré-natal dentro do hospital, no meio da residência. Então, foi isso que deu pra fazer. Agora, a parte de quarto, essas coisas, foi quando eu saí de licença. Nossa. Aí que eu fui ver. Mandei uma menina que fez medicina e ela gostava muito de pintar. Paloma. Paloma. Também não lembro certinho. E ela gostava muito de pintar. Fez vários consultórios aqui em Bragança, do Nonós e tudo. A Paola Romani, né? Paola Romani, Paola, isso falei que era mesmo. Fez pediatria agora. É. E aí ela foi lá, fez o quarto do Davi lindo, pintou. E nesse um mês, pro Davi nascer, que eu pensei. Nossa. E o berço eu ganhei das minhas amigas da Que faculdade. legal. Elas se organizaram, gratidão eterna por isso, e elas se organizaram e montaram o berço pra mim, mandaram fralda, enxoval, tudo elas fizeram. Porque eu fui a primeira que se formou, assim, do grupinho das 8, 9 meninas a engravidar. Por isso que eu falo, gravidez na adolescência, foi a primeira. E aí, eu acho que é a que menos esperavam também, porque já tinha gente casada. Então, e eu era assim, a mais doidinha, não imaginavam que eu ia engravidar logo. E elas me ajudaram pra caramba. Foi isso. E você, Lara? Foi meio que igual a Mandinha também. As minhas amigas, assim, fizeram 2 chás fralda surpresas, porque você acha que tinha tempo de organizar chá fralda? Nada, Não, sim. né? Daí elas fizeram, daí tinha fralda. A gente morava no apartamento, acabamos Eu mudando. nunca comprei fralda. Nossa, que é caro, né? Nunca Nossa comprei Senhora. fralda, porque elas organizaram um negócio tão bom que veio todas as fraldas, os meninos desfraudou e ainda sobrou fralda. Me dá, Olha aquela só. minha Já tá pro deusa. segundo, Amanda. Tá no estoque, né? Daí elas fizeram, tipo, eu tive um chá fralda surpresa das minhas amigas que se formaram no Rio comigo, um pessoal daqui de Bragança, então fralda eu tinha, pelo menos pro começo. As minhas amigas mandaram fazer umas coisinhas do quarto, que a mãe da minha amiga faz de crochê. Berço, a Camila Prandini, que é uma das GOs que fez meu parto também, deu o berço portátil que era da filha dela, deu todas as roupinhas que era da filha dela pra demais. mim. Legal. Ela que pôs a Nina no mundo junto com a Bruna Marcela, né? Então, assim, já tinha tudo. A gente mudou de casa e a Nina veio. Tipo assim, já tava pronto. O pai comprou o berço normal mesmo. Mas preparar, a gente não preparou nada, não. Preparar. A Nada. correria, né? Já aconteceu de estarem em cirurgia e os bebês estarem super agitados na barriga? Não. Você É porque- sentia isso da Não, adrenalina? É verdade. Sabe o que eu sentia? Sentia. Na hora que eu parava. Na hora que eu tava em casa, relaxada, aí eu sentia o Davi mexer. E mais no final, eu demorei muito pra sentir o Davi mexer.
Todo mundo perguntava, não, você já tá sentindo a vir mexer? Caralho, não tô sentindo essa criança mexer. Vou fazer ultrassom, não deve estar normal esse negócio. Aí, no fim, não, é assim, acho que a barriga fica pequena pro tamanho que eles ficam, aí você Sim. sente até, verdade, você vê o cotovelo, você vê o pé, juro por Nossa. Deus. Tem vídeo, assim, mostrando certinho. E aí, no final, assim, quando você tá descansada, eu sentia, mas no meio da cirurgia, não. A primeira vez que eu senti a Nina mexer foi numa anestesia, numa cirurgia. Eu falei, gente, será que é isso? Será que minha filha tá mexendo? Fiquei emocionada, tudo. Mas depois, mal senti ela. Não sei se era, tipo... Você não consegue Você não pensar. percebe, Às vezes eu né? esquecia que eu tava grávida. É, você Muitas não vezes eu esquecia. percebe. Tipo, na corrida você falava, Uhum. nossa, calma, tô grávida. Não vou fazer Não. isso que eu tô grávida. Ah, vou arrastar uma maca, vou levar Sim. o paciente na tomografia. Várias vezes. Chegava lá embaixo da pessoa. Nossa, mas você que trouxe? Eu que trouxe. Mas você não tá grávida? Nossa, tô grávida. Nossa, tô grávida. Chama alguém pra vir buscar. Chama alguém pra ajudar a subir lá que, né, tô grávida. Era assim. Nossa, mas, ó, eu lembrei de uma coisa, curiosidade aleatória, tá, Amanda? É que você falou, caralho, não sei o que, as palavrões. Eu lembrei, teve um estudo, você sabe que, olha as curiosidades que eu vejo, né? Teve um estudo que eles pegaram no hospital, sabe aqueles negócios que é assim, que fica um monte de, você tem que levar uma argola de um lado pro Uhum. outro sem encostar? Coisa do Gugu e do... É, tipo isso. Aqueles negócios que você tomava choque do Gugu. Olha isso, pessoal, também tá toda a ciência. Eles fizeram um artigo no hospital com todas as especialidades médicas pra ver quem tinha mais destreza de fazer ir e voltar no lugar. E aí, o que eles perceberam? Que o cirurgião tinha mais, só que também eles perceberam que o cirurgião era o que mais falava palavrão Eu tô nesse grupo. durante o negócio de fazer. Então, gente, não importa o palavrão da Amanda, é destreza. Eu tô falando muito. Desculpa, pessoal. Tá tudo bem, Amandinha, aqui nós estamos em casa. A Carolina Geiger mandou chá de bebê online na época da pandemia. Foi mesmo. Foi? Foi, era pandemia. Nossa, como que fez um chá de... Foi Que chá legal. de revelação Ah, online. Ah, Deu sim. tudo errado. Eu revelei que era uma menina. No fim, era o Davi, homem. E eu tinha certeza que era menino. Cara da Amanda. Não, Como dá assim? tudo errado, gente. Mas, ó, deu tudo certo no final. E é isso. Era assim, a gente pediu pra... A minha mãe não podia ser ninguém que pudesse ver o resultado sem ser ela antes. Só que ela também queria ter a surpresa. Ela falou assim, então eu vou escolher uma pessoa de honra. Aí ela escolheu minha prima, Nathalie, mas na época ela era criança, tudo. Ela Foi tinha lá ver 2 anos. Ela confundiu. Aí ela foi lá ver o resultado e tinha que colocar o balão da cor que fosse o neném no meu cachorro. E ele ia voltar pra festa com o balão lá nele. Aí- Eu lá e o Gustavo lá, do lado da mesinha. Veio o cachorro com o balão rosa, que já voou dele, porque ele chegou super assustado. Amarrado nas bolas, foi ele que foi castrado. Chegou super assustado, o balão voou, só eu e o Gustavo vimos e era cor de rosa. Falei, gente, mas menina? Aí foi nítido, assim, minha família super comemorando que era menina, porque só tem homem na minha família. E você ficou triste? Só que assim, foi nítido, minha família é menina e a família do Gustavo querendo um menino, porque só tem mulher. E aí, minha família comemorou. Falei, mas gente, não é possível. Eu acho que é menino. É homem, tenho certeza. Deixa eu ver esse exame. E eu lá, assim, no limbo lá. Peguei o exame, tava lá escrito que era menino. Viram errado. Nossa. Aí, nítido, a família mudou. A família do Gustavo comemorando e a minha murchou. Foi muito engraçado. Sensacional. Você fez chá revelação Não também? fiz. Não. Já quis. Ah, não teve nem Não tempo. dá tempo, né? Eu jurava que era menino. Eu chamei a minha filha de João até o eu quinto. lembro! Eu falava, é o João. Tipo assim, eu me apeguei ao João. Não, eu amo ter amo ser Sim. mãe de menina. Eu falei, é o João. Eu Como que lembro vai chamar essa filha? super. João. Porque Então, você não tração. sentiu nada de sintoma também, né? Não. E eu também não. E eu tinha essa noia na Não cabeça. tinha um negócio do pulso, assim, que alguém fazia? Então. Pulso, assim, tem Isso um... eu não sei. Fizeram Tem, em mim, tem um o Dr. negócio. Mauro da GEL, É. que é acupunturista, medicina chinesa, ele falou, é menina. Eu falei, não é. E daí Ele falou fez que é em outra- menina? Menina. E ele fez em outra técnica que falou que era menino. Daí ela falou, não, é menina. Daí eu falei, eles trocou. E daí nisso, João, daí lá no tração morfológico, uma pepecona, assim, ó. Daí eu falei, ixi, é a Nina. Eu amo ser mãe de menina, Sim, né? mas é... Eu lembro de você falar que era Era homem. João. E eu tenho essa noia. Se a gestação é tranquila, é porque é homem. Se ficou vomitando pra caramba, é porque é mulher. Tem esse negócio Não, na eu minha vomitei cabeça. uma vez na minha gestação, Não então deve é ter culpa nada da a ver. Amanda. Não deve ter nada a Que eu ver. chamei de E aí João. a Lara falou assim, não tô sentindo nada. Eu falei, é homem. É igual eu. Eu não senti nada.
Coisa de... Muito bom, né? Aquele senhor, né? se fosse- Criei meu filho assim, ele hoje tá sadio. Se eu fosse querer ter outro filho, eu queria que fosse mulher, pra ter a experiência da gestação de uma menina. Porque hormônio deve ser tudo diferente, E eu né? quero um Não menino sei, eu agora. tenho essa coisa na cabeça. Ai, que o Ó, pessoal tem tá uma falando. brincadeira do colar que mostra É, também, né? Então, mas Sempre fizeram fizeram. essa comigo. Minha amiga Bárbara fez, deu menina também. Então, O que é essa do Mas o que colar? é isso? Essa, você pega o colar. uma Tem que aliança. fazer. Qualquer meu Deus do colar. céu. Tem que ensinar tudo. Maria Roberta, chama a Maria Roberta. Do meu R-Mind sobre isso. Veja bem, tem um colar aqui. Aí você pega o colar, pá. Pessoal, ao vivo Ó, aqui, vocês vão aprender. nós vamos né? ter um curso. O A Amanda curso vai do vender colar. um curso do colar. Divide em 12 vezes. O colar, isso, palma pra E se cima. eu tiver grávida, Amanda? Não. Eu descobri agora. Aí a gente faz assim. A chefe me mata. 2, 3. Que E daí isso? você põe no meio. Se ele girar, é porque é menina. Se ficar curvo. Se ficar reto, é porque é homem. Ó, tá curvo? Ih, será Deus, que tem eu não tô alguma coisa na minha entendendo nada. barriga? Não, de que você já teve. Ah, tá. Então tá certo. Tá certo. Viu só, gente? É assim que funciona. E aí você faz isso e você vai fazendo isso até a hora que ele para. Nunca mais Daí você sabe a quantidade de filho e qual que vai ser mulher e qual que vai ser homem. Nossa. Ai, Chegar em casa É meu assim. Deus, Amanda. Pode fazer. Gente, isso foi o que Igor eu e Maria aguentei na Roberta. residência durante Igor e 5 Maria Roberta, anos. vamos fazer em cada um pra ver se vai dar, né? Se não vai ter uns negócios por fora. Credo. Eu conferi. Ai, ai. Muito bom, olha. Sensacional, não sabia dessa É verdade. técnica aí. Olha, agora a frase importante aí. Se vocês pudessem mandar um recado para vocês quando engravidaram, o que vocês falariam para vocês? Eu ia falar que calma, que tudo vai dar certo, assim, porque parecia que o meu mundo tinha caído, que era desesperador. Então eu ia falar, calma, vai dar certo, nada é por acaso. E você, Eu Lá? falo, Lara, engravida 2 vezes na residência, minha filha, vamos lá, 4 meses. Não, tô brincando. Eu ia falar, tipo, aproveita a sua gestação, porque vai dar certo. Porque eu não Eu não pude aproveitei aproveitar. também. Não Não, eu aproveitei. sinto falta. E é aquele negócio, o tempo não volta. Então, assim, Mas você não pôde Mas- aproveitar por tempo ou por culpa? Eu me sentia culpada de aproveitar a minha gestação. Não sei por que essa noia de achar que eu tava adolescente grávida. E aí eu me sentia muito mal com isso, medo de ser café com leite, tudo. Eu não aproveitei. Falei, nossa, eu tenho que normalizar isso. E não aproveitei. O neném mexendo, o meu primeiro ultrassom, sabe? Não aproveitei. Não aproveitei, assim, a gestação. A minha gestação foi alto risco, porque, tipo assim, eu É tive verdade. placenta baixa, daí cortaram minha atividade física, porque eu era, tipo, eu corria, eu fazia musculação, corria, tipo, 20 quilômetros, engordei 25 quilos, então, assim, meu psicológico... 25 quilos? Da última vez que eu me pesei, pode ter, não mais, né? Tá louco? Ainda falta um pouquinho, muito. Então, assim, eu ia falar, Lara, aproveita a sua gestação, curte muito, que vai dar certo. Você teve um negócio de ir lá... De restrição Também. de crescimento. É. Então, assim, não sei se minha restrição de crescimento foi por privação de sono, se foi por... Porque o ambiente cirúrgico acaba sendo contaminado. Sim, sendo vaza gás. Né? por conta disso. Mas eu ia falar que dá tudo certo, aproveita. Não fica pensando... Porque eu sou anestesista, então eu via muito parto, eu via muito dava óbito errado, fetal. Eu via muita criança mal formada, muita Eu, criança... graças a Deus, não vi isso, não. Então, assim, todo dia era um dia a mais. Por exemplo, hoje ela é viável, hoje não é mais aborto. Hoje, se ela nascer, ela vai pro UTI, mas ela é Você viável. vivia o dia, Então, né? era um dia de cada vez. Eu pensava nisso. Eu falava, gente, hoje se minha filha nascer, ela tem chance de sobreviver. E hoje ela é uma Gente, menina super pesado. sapeca. A gente pensa muita coisa que eu acho que o leigo não pensa, né? É. Eu, por exemplo, eu fico pensando... E olha que eu nem... Assim, nem posso imaginar e nunca estaria, assim, no lugar de vocês, não sei nem como... Mas eu fico pensando, assim, na gestação, como que vai ser a cesárea? Será que eu vou querer estar em campo? Será que eu vou querer estar do lado ali? Porque a gente fica com medo, assim, das coisas que podem acontecer, Mas o que são fez riscos eu do sair de procedimento. licença foi, eu tava lá no pronto-socorro, tava no estádio de pronto-socorro, aí passou uma amiga minha, a Ingrid, grávida, barrigudinha assim, eu fui abraçar ela é de extrema, eu falei, nossa, Ingrid, quanto tempo? Eu, barriguda? Ela, barriguda? Quanto tempo? Dela, não me abraça, eu estou com Covid, que eu falei, né, era pandemia, sim. tô indo fazer ultrassom, falei, puta merda, dela desceu fazer ultrassom, e lá abaixo, né, oligoâmino, subiu fazer cesárea de urgência, sozinha, porque tava com Covid, não podia ter ninguém na sala, ficou os 2 dias no hospital sozinha,
Tipo assim, eu falei, eu não quero isso pra mim. Já peguei no mesmo dia, já falei, vou sair de licença, não vou terminar o último mês. Aí fui pra casa, mas assim, você nem sabe, né? É. A gente Mas é muito... você fez o certo, porque a minha obstetra, a Bruna Marcela, que, assim, conduziu o meu pré-natal e meu parto excelente, tipo assim, de forma excelente, ela virou assim, Lara, você precisa afastar, porque assim, ela entrou em insuficiência placentária, porque ela era restrita, e comecei a ter contração. Eu lembro que um dia depois de Eu 36 lembro de você horas, parar. eu comecei a sentir contração, não consegui dormir à noite, fui no outro dia, e eu marcava sempre meu ultrassom em dia de folga, né, em dia de pós-plantão. Daí ela falou, Lara, seu bebê não ganha 10 gramas tem uma semana, então assim, você vai ter que se afastar. Daí eu pedi férias, porque eu não queria atrapalhar nada. Não queria me sentir café com leite. Pedi férias e, assim, nessa férias, minha bebê acabou crescendo um pouco. Mas eu ia... Acho que dá esse recado pra mim mesma. Tipo, É, eu ia Lara, falar isso também. aproveita E que pense esse em tempo é você, único. não negligencia, porque a gente nem sabe do risco que tá correndo. A gente acaba negligenciando alguma coisa sem noção do que pode acontecer. É, falando em risco, eu lembro também um dia que, tipo, eu tava num trauma, porque a USF é o rei do O nosso trauma. o hospital daqui de Bragança é referência em trauma, porque tem a Fernão Dias, que é a estrada que liga São Paulo a Belo Horizonte. Então chega muito trauma de rodovia, né? Então a gente está sempre operando trauma. Daí eu lembro que, assim, tava, tipo, tinha outras coisas acontecendo, tava na sala, eu coloquei 2 coletes na barriga e um atrás. E comecei, tipo, a conduzir. Daí depois que parou, eu falei, meu, será que eu expus minha filha a algum risco? Porque raio-x não pode, grávida. Daí eu lembro que eu tomei banho, eu não gosto nem de tomar banho no plantão, eu tento escapar no banho do plantão. Comecei a chorar, só fui tomar banho pra poder chorar. Eu falei, gente, será que eu tô expondo minha filha a algum risco? Então, assim, eu daria esse conselho pra É. mim. Não negligenciar a gestação.